O milênio. É bom observar que, antes de iniciar o milênio, se dará o evento do arrebatamento. O Senhor virá para os seus santos a fim de arrebatá-los instantaneamente para os céus. Mais tarde virá com eles na manifestação a fim de estabelecer seu reino aqui na terra, o milênio. A diferença de proposição destaca a distinção entre os dois eventos. É a mesma vinda, porém os estágios são diferentes. Quando os santos virão com Cristo, no segundo estágio, vão seguir o comandante celeste em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. De onde vieram os vestidos? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, lê-se que o linho fino são as justiças dos santos. Assim é evidente que antes do segundo estágio, certos eventos, tais quais o tribunal de Cristo, vão se realizar. Isso mostra inegavelmente que os dois estágios da segunda vinda são diferentes e que há de haver tempo suficiente entre eles para certos eventos ocorrer, tais quais: primeiramente, o tribunal de Cristo. Veja Romanos capítulo 14, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Segundo, a apresentação da igreja ao noivo, Efésios capítulo 5, versículo 27. E terceiro, as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e versículo 9. Esses eventos se darão no céu durante a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, há de anteceder a segunda etapa da segunda vinda de Cristo para o seu reino milenar. Certamente a igreja há de ser beneficiada no primeiro estágio. Ela será removida deste mundo para o céu num instante. O rei, no evento do segundo estágio, há de livrar Israel da sua opressão na cidade e providenciar um meio de escape. Os fiéis de Israel estarão encerrados em Jerusalém, finalizando a batalha de Armagedon. Os reis do Oriente, o rei do Norte, o rei do Sul e os reis da Confederação Ocidental hão de cercar a cidade com a pretensão de aniquilar a nação de Israel. O rei há de descer para libertar os fiéis, destruindo os inimigos e inaugurar o seu reino. O reino do Senhor há de trazer bênção para o mundo inteiro. Na profecia de Daniel, existe um período de 7 anos, desde o arrebatamento da igreja até a volta novamente do Senhor, até ao Monte das Oliveiras, para estabelecer o seu reino. Havendo estabelecido o seu reino em poder, o Senhor retornará à glória de onde irá reger sobre o mundo todo. Salmo capítulo 7, versículo 7, capítulo 47, versículo 5 e Apocalipse capítulo 7, versículo 15. O Senhor se assentará sobre o seu trono como sacerdote e rei, como o verdadeiro Melquisedeque, e reinará em paz por 1000 anos. Esse período é chamado de milênio. Zacarias capítulo 6, versículo 13, Salmo capítulo 103, versículo 19, capítulo 110, versículo 4, capítulo 47, versículos 7 e 8, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Salmo capítulo 22, versículo 28, Zacarias capítulo 14, versículo 9, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, Levítico capítulo 23, versículos 33 a 44, a festa dos tabernáculos. Depois que os juízos de guerra tiverem terminado e o milênio tiver sido introduzido, haverá muito mais mulheres do que homens no mundo. Isaías capítulo 4, versículo 11. Deus irá convergir todas as coisas em Cristo. Ele será o centro de tudo, tanto nos céus como na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Cristo reinará como Filho do Homem sobre todo o universo. Salmo capítulo 8.
O domínio de seu reino sobre a terra se estenderá de um extremo ao outro dos mares. Salmo, capítulo 72, versículo 8, e Zacarias, capítulo 9, versículo 10, e Salmo, capítulo 2, versículo 8. A extensão de seu reino não terá fim. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, e Daniel, capítulo 2, versículo 44, capítulo 7, versículos 14 e 27, Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33, e Salmo 145, versículo 13. No seu reino prevalecerá a justiça. Isaías, capítulo 9, versículo 7, capítulo 11, versículo 4, capítulo 16, versículo 5, capítulo 32, versículos 15 a 20, Atos dos Apóstolos, capítulos 17, versículo 31, e Salmo, capítulo 98, versículo 9. Não será mais necessário cadeados e chaves durante o milênio. Zacarias, capítulo 5, versículos 3 e 4, e capítulo 14, versículo 11. Toda pessoa má que se manifestar durante o reino de Cristo será julgado publicamente, tão logo se manifestar. Aqueles que pecarem o farão sem que haja um tentador. Satanás estará preso naquela ocasião. Uma simples mentira não passará despercebida. Haverá um mundo de paz. Salmo, capítulo 72, versículos 6 a 8, Isaías, capítulo 2, versículo 4, Isaías, capítulo 60, versículo 18. O reino incluirá duas esferas, a esfera celestial e a terrenal, chamada de Reino do Filho do Homem, Mateus capítulo 13, versículos 41 e 43, capítulo 26, versículo 29, e Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. A esfera celestial será formada por todos os santos da época do Antigo Testamento, pela Igreja, a noiva de Cristo, e pelo grupo de judeus e gentios martirizados durante a tribulação. São todos eles os santos celestiais. Em suma, todos aqueles que foram arrebatados e os que participaram da primeira ressurreição. O reino do Filho do Homem sobre a terra será composto do remanescente de judeus preservados durante toda a tribulação, das tribos de Israel que tiveram sido reunidas e dos povos gentios da terra. Apocalipse capítulo 7, Gênesis capítulo 22, versículo 17 e Daniel capítulo 7, versículo 22. Os céus e a terra serão reconciliados. Haverá harmonia entre ambos. Oséias capítulo 2, versículos 21 a 23. Salmo 101, versículo 51 e Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 15. O Senhor, após haver tomado sua herança, todas as coisas criadas por seu poder, a compartilhará com a igreja, sua noiva. Efésios capítulo 1, versículos 11 a 23, Romanos capítulo 8, versículo 17 e Salmo capítulo 2, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 21 e 23. Os santos celestiais reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, Hebreus capítulo 12, versículo 22 e Daniel capítulo 7, versículo 22. Os santos celestiais serão como o Senhor no aspecto moral, 1 João capítulo 3, versículo 2, e também fisicamente, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Assim como o Senhor estará no orvalho de tua mocidade, eles também serão restaurados à primavera da vida. Salmo capítulo 110, versículo 3. Os santos idosos, cujas faculdades físicas e mentais estiverem arruinadas, serão todos restaurados à força e ao vigor em seus corpos ressuscitados. Nunca mais verão corrupção. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 57 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 4.
Do mesmo modo como foram feitos à semelhança do Senhor, moral e fisicamente, os santos celestiais terão as capacidades de seus corpos glorificados imensamente incrementadas. Estarão aptos a visitar a terra, subindo e descendo por toda ela em um instante. Lucas capítulo 24, versículos 30 a 35. E passarão através de objetos sólidos como paredes, etc. Lucas capítulo 24, versículos 36 a 43. E João capítulo 20, versículos 19 a 29. Porém, não terão qualidades de onisciência ou onipotência, os quais pertencem somente à deidade. A Jerusalém celestial terá muros de pedras de jaspe, 12 portões de pérolas, 3 em cada lado da cidade, 12 fundamentos de pedras preciosas e uma rua de ouro, transparente como vidro. Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 14 e 18 a 21. Na cidade celestial haverá um rio de pura água da vida, a árvore da vida dando fruto a cada lado do rio, e o trono de Deus e do Cordeiro no meio. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 3. A cidade celestial terá a forma de um cubo, com cada areta medindo 2.220 quilômetros. A dimensão total será de aproximadamente 11 bilhões de quilômetros cúbicos. Apocalipse capítulo 21, versículos 15 a 17. Não haverá templo na cidade celestial, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o seu templo. Apocalipse capítulo 22, versículo 22. Não haverá noite na Jerusalém celestial. Não haverá necessidade da luz natural do sol e da lua, pois a inerente glória de Deus será a luz ali. A cidade resplandecerá de glória divina. Apocalipse capítulo 21, versículos 23 e 24. O Senhor será visto e adorado pessoalmente por aqueles que estiverem na cidade celestial. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. A Jerusalém celestial será vista sobre a Jerusalém terrenal. Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6. E Apocalipse capítulo 21, versículo 9 a Apocalipse capítulo 22, versículo 5. O Senhor apresentará sua noiva, a igreja, ao mundo. Ela terá um lugar de associação com ele em seu reino. Ele será glorificado e admirado em seus santos celestiais quando o mundo os vir. Esse é o dia do Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Apocalipse capítulo 21, versículos 9, Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 25, Filipenses capítulo 1, versículos 6 e 10, capítulo 2, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, capítulo 3, versículo 13, capítulo 5, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14 e João capítulo 8, versículo 56. O galardão que os cristãos tiverem então recebido no trono de Cristo será manifesto diante de todo o mundo no dia do Senhor. Eles receberão o privilégio de participar da administração da terra no período do milênio, na mesma medida de administração e justiça que tiverem aprendido quando ainda estavam na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, Lucas capítulo 16, versículos 9 a 12, capítulo 19, versículos 11 a 19, Mateus capítulo 24, versículos 45 a 47, capítulo 25, versículos 14 a 23, e Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo terão o privilégio especial de participar do céu no governo de Israel. Mateus capítulo 19, versículo 28.
O Senhor desposará Israel em um sentido figurado, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido. Oséias capítulo 2, versículos 16 a 20, Isaías capítulo 54, versículos 4 e 5, capítulo 62, versículos 4 e 5, João capítulo 2, versículos 1 a 11 e Salmo 45, Cantares capítulo 3, versículos 6 a capítulo 5 e versículo 1. O Senhor se regozijará sobre Israel com cânticos. Ele se calará, descansará em seu amor. Sofonias capítulo 3, versículo 17. A terra de Israel será limpa dos mortos. Um grande sepulcro chamado Arnon-Gog, vale da multidão de Gog, será construído para o sepultamento das hordas russas e dos exércitos das nações que as seguiram a batalha. Sua localização será em um enorme vale ao oriente do Mar Morto. Ezequiel capítulo 39, versículo 11. Levarão 7 meses para sepultar os mortos e 7 anos para queimar as armas. Ezequiel capítulo 39, versículos 9, 12, 10 e 12. Toda a terra de Israel será reconstruída após a sua desolação. Isaías capítulo 61, versículo 4, Ezequiel capítulo 30, versículo 10 e capítulos 33 a 35, Jeremias capítulo 10, versículo 18 e Amós capítulo 9, versículo 14. Toda a extensão da herança de Israel compreenderá a terra que vai do ribeiro do Egito até o rio Eufrates. A terra ampliada ficará em torno de 480 mil quilômetros quadrados. A área ao oeste do rio Jordão, indo até ao mar Mediterrâneo, será repartida em faixas paralelas, dividindo o país de acordo com as 12 tribos de Israel. Ezequiel capítulo 47, do versículo 13 ao capítulo 48, versículo 35. É provável que esta área seja destinada mais para fins habitacionais e a sua extensão para o oriente até o Eufrates seja destinada a pastagens. Salmo capítulo 47, versículo 4, Gênesis capítulo 15, versículos 15 a 18, Êxodo capítulo 23, versículo 31, Josué capítulo 1, versículo 4 e Isaías capítulo 26, versículo 15. Isaías capítulo 54, versículos 1 a 3 e Miqueias capítulo 7, versículo 11. Uma área de aproximadamente 80 quilômetros de diâmetro na terra de Judá, Geba e seus arrebaldes, Josué capítulo 21, versículo 17, até Rimon, em sua fronteira ao sul, Josué capítulo 15, versículo 32, será elevada na forma de um planalto. Será esta a localização de Jerusalém e da área do templo. Salmo capítulo 68, versículo 29 e Salmo 122. Por estar elevada, Jerusalém se tornará em extrema proeminência sobre a terra. O amplo planalto também proporcionará o aspecto necessário para as nações visitarem Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Toda a área será chamada Monte da Casa do Senhor. Miqueias capítulo 4, versículos 1 e 2, Zacarias capítulo 14, versículos 10 a 11, Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3 e Ezequiel capítulo 40, versículo 2. Na área desse grande planalto, uma oblação ou oferta alçada será oferecida por Israel ao Senhor, a qual será uma porção santa da terra, medindo 25.000 por 25.000 côvados grandes. Ezequiel capítulo 40, versículo 5 e capítulo 41, versículo 8, ou 14 vezes 14 quilômetros, 196 quilômetros quadrados. A oblação terá uma área para os sacerdotes e suas famílias, os levitas e suas famílias, e para a cidade de Jerusalém, Ezequiel capítulo 45, versículos 1 a 6 e capítulo 48, versículos 8 a 20.
Um novo templo ou santuário será construído e se localizará na oblação a poucos quilômetros ao norte de Jerusalém. Será uma casa de oração para todos os servos. Ezequiel, do capítulo 40, versículo 1, até Ezequiel, capítulo 42, versículo 20. Capítulo 45, versículos 1 a 5. Capítulo 48, versículo 8. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Salmo, capítulo 68, versículo 29. Haverá uma área de 500 vezes 500 canas ao redor do complexo do templo. Uma cana mede 3 metros e 36 centímetros. Ezequiel, capítulo 40, versículo 5, o que é aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados. Trata-se de espaço suficiente para 280 campos de futebol. Ezequiel, capítulo 42, versículos 15 e 20, 45, versículo 2. O complexo do templo dentro da área de 500 vezes 500 canas medirá cerca de 500 vezes 500 côvados. É espaço suficiente para quase 8 campos de futebol. Ezequiel, capítulos 40 a 42. É provável que o templo não seja construído com ouro e prata, como o primeiro templo que foi construído por Salomão, 1 Reis, capítulos 5 a 8. O ouro e a prata não são mencionados nos projetos do Templo do Milênio. Talvez ele seja branco, o que significaria a pureza e justiça que irão caracterizar aquele período. Ezequiel, capítulos 40 a 48. Israel e os gentios trabalharão juntos na construção do templo. Isaías, capítulo 60, versículo 10, Zacarias, capítulo 6, versículos 15 e 1 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 10. Haverá somente 3 portões para se entrar no complexo do templo. No átrio exterior, não haverá portão para o oeste. Da mesma forma, haverá apenas 3 portões para se entrar no átrio interno, onde o grande altar estará localizado. Ezequiel, capítulo 40. É notório a ausência do véu no templo do milênio. No lugar dele haverá portas de folhas dupla na entrada. Ezequiel, capítulo 41, versículo 24. Isto significa um grau de acesso muito maior do que aquele que Israel conhecia nos tempos do Antigo Testamento, quando havia uma entrada velada à presença do Senhor. Êxodo capítulo 26, versículo 31. Ainda assim, trata-se de muito menos do que a ampla entrada e livre acesso que os cristãos desfrutam agora pelo Espírito através do véu rasgado. Mateus capítulo 25, versículo 51 e Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Não haverá a arca do Senhor no templo, pois a glória da presença do Senhor estará ali. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, e algo que represente não será mais necessário. Jeremias, capítulo 3, versículo 16. Não haverá sumo sacerdote dentre os descendentes de Arão para exercer o ofício no templo, pois o Senhor, o grande sumo sacerdote, estará presente. Zacarias, capítulo 6, versículo 13, Hebreus, capítulo 4, versículo 14, capítulo 5, versículos 5 e 6 e capítulo 7, versículos 17 a 24. O Senhor irá escolher o seu vice-regente do trono de Israel para, em seu nome, administrar os seus interesses sobre a terra. Esse príncipe será um descendente direto da linhagem da casa do rei Davi. O príncipe não é o Senhor Jesus Cristo, porém um homem mortal que oferecerá sacrifícios pelo seu próprio pecado. Ezequiel, capítulo 45, versículo 22, Salmo, capítulo 89, versículos 34 a 37, capítulo 132, versículos 11 e 12, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 17,
e Ezequiel, capítulo 45, versículos 7 e 8. Tudo voltará à ordem judaica na terra, voltará a ser observado o sábado, e não mais o primeiro dia da semana, como na era cristã. Isaías capítulo 66, versículo 23, Mateus capítulo 24, versículo 20, Ezequiel capítulo 44, versículo 24 e capítulo 45, versículo 17. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, serão observados. As mulheres não mais se vestirão com roupas masculinas, etc. Neste tempo, a vida em Israel será ordenada conforme a vontade de Deus. Os sacrifícios levíticos serão novamente oferecidos. Esses sacrifícios terão um caráter comemorativo, sendo uma lembrança da obra consumada de Cristo. Ezequiel, capítulos 44 a 46, Isaías, capítulo 56, versículo 7, Jeremias, capítulo 33, versículo 18, Zacarias, capítulo 14, versículos 16 a 21 e Malaquias, capítulo 3, versículos 3 e 4. A glória do Shekinah, a presença visível da glória do Senhor, retornará ao templo e será vista outra vez. Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 a 6, e Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6. A terra resplandecerá com a glória do Senhor. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, Números, capítulo 14, versículo 21, Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e Salmo, capítulo 72, versículo 19. O milênio será como um longo dia sem noite. A luz da glória do Senhor será derramada da Jerusalém celestial, com tamanho fulgor que mesmo à noite não será totalmente escura. A luz da lua irá também brilhar, tanto quanto o sol. Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7, Isaías, capítulo 4, versículos 5 e 6, capítulo 30, versículo 26, capítulo 60, versículos 19 e 20, Gênesis, capítulo 2, versículos 1 e 2, Apocalipse, capítulo 21, versículos 23 e 24, compare com Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Haverá um sacrifício matinal perpétuo, como nos dias de outrora, Números, capítulo 28, versículos 13 e 4, mas não haverá o sacrifício da tarde, pois não haverá mais noite. Ezequiel, capítulo 46, versículos 13 a 15. Somente 3 das 7 festas anuais de Jeová, de Levítico 23, serão conservadas: a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa dos tabernáculos, a festa das primícias e a festa do Pentecostes, festas celebradas no primeiro dia da semana, não serão mantidas. Elas foram da dispensação cristã, que não está conectada com a bênção terrena de Israel. A festa das trombetas e o dia da expiação também não serão mais observados, pois uma vez que o pecado de Israel, por haver ser apartado do Senhor, estará julgado e confessado, e eles restaurados à sua terra, o Senhor nunca mais trará à tona a questão da infidelidade do povo, que era o assunto para o qual essas festas apontavam. Tudo estará perdoado e esquecido para sempre. Ezequiel, capítulo 45, versículos 18 a 25, e Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Israel louvará o Senhor. Salmo, capítulo 90, Isaías, capítulo 12. Israel convocará a terra a louvar o Senhor. Salmo, capítulo 34, capítulo 86, versículo 9, capítulo 96, capítulo 100, capítulo 117. Muitas nações se disporão a unir-se ao Senhor. Zacarias, capítulo 2, versículo 11, e Salmo, capítulo 47, versículo 9. Será estabelecida a adoração universal do Senhor Jesus Cristo. Salmo, capítulo 66, versículo 4, e capítulos 145 a 150, e o capítulo 86, versículo 9. A adoração do Senhor Jesus Cristo será também mensal e semanal, de um sábado a outro. Isaías, capítulo 66, versículo 23. Haverá constante louvor dia e noite no templo.
tanto por parte dos judeus como também dos gentios, visto que adorarão juntos. Apocalipse capítulo 7, versículo 15, Isaías capítulo 56, versículos 6 a 8 e Salmo 134, versículo 1. Todas as nações irão a Jerusalém anualmente para adorar o Senhor e orar. Toda a carne adorará o Senhor. Zacarias capítulo 8, versículos 20 a 23, capítulo 14, versículo 16, Salmo capítulo 22, versículo 27, Isaías capítulo 2, versículo 18 e capítulo 66, versículo 23. As nações que não forem a Jerusalém para adorar e guardar a festa dos tabernáculos trarão sobre si mesmos pragas e seca. Zacarias capítulo 14, versículos 17 a 19. Toda idolatria será completamente abolida da terra. Toda religião falsa será destruída. Os idólatras ficarão envergonhados de sua idolatria, que não pôde ajudá-los antes. Isaías capítulo 1, versículos 28 a 31, capítulo 2, versículo 18, Ezequiel capítulo 37, versículo 23, Oséias capítulo 14, versículo 8, Miqueias capítulo 5, versículos 12 a 14, Zacarias capítulo 13, versículos 2 a 6 e capítulo 14, versículo 9. Em cada nação será oferecido incenso como memorial ao nome do Senhor. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Jerusalém será reconstruída e novamente habitada após sua destruição. Isaías capítulo 61, versículo 4, Jeremias capítulo 30, versículo 18, capítulo 31, versículos 38 a 40 e Amós capítulo 9, versículo 14. As medidas da cidade de Jerusalém serão de 4.500 vezes 4.500 côvados grandes, o que é um quadrado com aproximadamente 2.500 metros de lado. Ela estará localizada na Santa Oblação ao Senhor, Ezequiel, capítulo 48, versículos 15 a 19. Um palácio real será construído na cidade para a residência do príncipe e de sua família, Jeremias, capítulo 30, versículo 18, Salmo, capítulo 48, versículo 3. Jerusalém terá 12 portões, 3 de cada lado da cidade, como da Jerusalém celestial. Esses portões nunca mais se fecharão. Isaías, capítulo 26, versículo 2, capítulo 60, versículo 11, Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 a 35, e Zacarias, capítulo 14, versículo 11. Cada habitante da cidade de Jerusalém será justo. Isaías, capítulo 52, versículo 1, e capítulo 60, versículo 21. As crianças brincarão seguramente nas ruas de Jerusalém. Zacarias, capítulo 8, versículos 3 a 8. Jerusalém será a principal cidade do mundo, o centro metropolitano de toda a terra. Isaías capítulo 2, versículo 2, capítulo 62, versículos 6 e 7, Ezequiel capítulo 5, versículo 5, Jeremias capítulo 3, versículo 17, capítulo 87, versículos 1 a 3. Enquanto os santos celestiais reinarão sobre a terra na Jerusalém celestial, Hebreus capítulo 12, versículo 22, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, versículo 10, Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19, Israel reinará na terra e Jerusalém será o trono do governo do Senhor. Salmo capítulo 5, versículos 9 a 16, a rainha. E Salmo capítulo 2, versículo 6, capítulo 110, versículo 2, Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4 e Salmo 149, versículos 5 a 9. Israel será estabelecida como cabeça sobre todas as nações da terra em conformidade com o propósito original de Deus para ele. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, Isaías capítulo 2, versículos 1 a 5, capítulo 60, versículo 14, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Daniel capítulo 3, versículos 29 e 30, Deuteronômio capítulo 26, versículo 19, sendo Israel cabeça sobre todas as nações, toda a terra lhe pagará tributo. Ele sorverá da abundância dos gentios e será
o mais saudável país sobre a terra, mais do que qualquer outro com que se possa comparar. Isaías capítulo 60, versículos 5 e 6, 9 a 11, 16 e 17. Capítulo 61, versículos 4 a 6. 2 Crônicas, capítulo 32 e 23. Salmo 72, versículo 10. 1 Reis, capítulo 4, versículos 20 e 21. Capítulo 10, versículos 14 e 15. Mateus, capítulo 17, versículo 27. E Zacarias, versículo 14 do capítulo 14. Os gentios servirão a Israel. Eles alimentarão os seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas vinhas, enquanto Israel cuidará do ministério do Senhor. Isaías capítulo 14, versículo 2 e capítulo 61, versículos 5 e 6. As nações que não servirem a Israel serão extirpadas. Isaías capítulo 60, versículo 12. Serão estabelecidos juízes na terra de Israel para exercer justiça e cuidar dos direitos de Cristo neste mundo. Isaías capítulo 1, versículo 26, capítulo 60, versículo 17, Miqueias capítulo 5, versículos 6 a 8, Ezequiel capítulo 45, versículo 9, Salmo capítulo 149, versículos 6 e 9. O Egito e a Assíria serão nações que exercerão liderança juntamente com Israel durante o milênio. Isaías capítulo 19, versículos 24 e 25. Serão construídos um altar e uma coluna para o Senhor no Egito. Isaías capítulo 19, versículo 19. A população das nações ocidentais será rara como ouro. Isaías capítulo 13, versículo 12. Capítulo 14, versículo 23. Capítulo 24, versículo 6, Jeremias, capítulo 50, versículos 3 e 39, capítulo 51, versículo 2. Estradas intercontinentais serão construídas, chegando até a terra de Israel. Elas serão utilizadas primeiramente pelos israelitas remanescentes de volta à terra e então também para as nações irem até Jerusalém. Haverá uma estrada do norte da África, passando por Israel e indo até a Ásia, do Egito à Assíria, e uma estrada da China, Sinim, através do deserto até a terra de Israel. Isaías capítulo 11, versículo 16, capítulo 19, versículo 23, capítulo 30, versículo 8, capítulo 49, versículos 11 e 12, e Salmo capítulo 84, versículo 5. Jerusalém será o centro para aprendizado da palavra de Deus. Todas as nações subirão para lá com este propósito. Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. Os sacerdotes ensinarão a Israel o conhecimento do Senhor. Israel, por sua vez, ensinará as nações, e como resultado a terra se encherá com o conhecimento do Senhor. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Salmo capítulo 145, versículos 11 e 12. Malaquias capítulo 2, versículo 7, Isaías capítulo 2, versículo 3, capítulo 11, versículo 9, capítulo 61, versículo 6, Abacuque capítulo 2, versículo 14, Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34. Israel será uma bênção para o mundo todo. O poder do Espírito Santo será derramado sobre Israel em sinais e milagres, e Israel usará seu poder para abençoar o mundo. Gênesis capítulo 47, versículo 7, Joel capítulo 2, versículos 28 a 30 e Miqueias capítulo 5, versículos 6 a 8. Naqueles dias Israel será chamada pelo nome do Senhor, Jeová, justiça nossa. O nome do Senhor será o seu nome. Jeremias capítulo 23, versículo 6 e capítulo 33, versículo 16. Naqueles dias será uma honra e um privilégio ser judeu. Os judeus serão famosos por toda a face da terra. Isaías capítulo 61, versículo 9. Sofonias capítulo 3, versículos 18 a 20. E Zacarias capítulo 8, versículos 20 a 23. As pessoas retomarão as suas terras de origem. Os países não terão mais nacionalidades misturadas.
Isaías capítulo 13, versículo 14, Jeremias capítulo 50, versículo 16. As diversas línguas das nações continuarão a existir no milênio. Zacarias capítulo 8, versículo 23, Isaías capítulo 19, versículo 18 e capítulo 66, versículo 18. A santidade caracterizará cada aspecto da vida em Israel. Santidade ao Senhor será escrito nos sinetes dos cavalos, representação da vida pública. Nos vasos da casa do Senhor, representação da vida religiosa, e nos vasos de Jerusalém e Judá, representação da vida privada. Zacarias capítulo 14, versículos 20 a 21. A própria criação será liberta de seu cativeiro e maldição. A terra cantará, em sentido figurado, ao desfrutar de seu jubileu. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22, Isaías capítulo 35, versículos 1 e 2, Salmo capítulo 65, versículo 13 e Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Não haverá mais lágrimas para os que estiverem sobre a terra. As pessoas serão felizes. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, Isaías capítulo 35, versículo 10, versículo 25, versículo 8, capítulo 64, versículo 19, 22 a 23, Salmo 144, versículo 15 e Isaías capítulo 30, versículo 19. Não haverá mais doenças ou enfermidades, não haverá gripe, resfriado, câncer, etc. Não haverá mais necessidade de médicos, dentistas, enfermeiras, etc. Isaías capítulo 33, versículo 24, Salmo 103, versículo 3. O cego, o surdo, o mudo e o aleijado serão todos curados. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, Salmo 146, versículo 8. A longevidade antediluviana, pré-diluviana, será restaurada na era milenial. Com a maldição removida, Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e Zacarias capítulo 14, versículo 11, a morte será retirada. Aqueles que entrarem no milênio viverão por todos os 1000 anos, se não pecarem. Mesmo aqueles que morrerem por causa do pecado sob o juízo de Deus, Zacarias capítulo 5, versículos 1 a 4, Salmo capítulo 101, versículo 8 e Sofonias capítulo 3, versículo 5, com a idade de 100 anos ou mais, ainda assim não serão considerados velhos. Mesmo com toda essa idade, eles serão considerados como crianças. Isaías capítulo 65, versículo 20, Salmo capítulo 92, versículo 14, Zacarias capítulo 8, versículo 4, Mateus capítulo 25, versículo 46, refere-se à vida eterna sobre a terra. Salmo capítulo 128, versículo 6. As pessoas sobre a terra terão familiares numerosos. Salmo capítulo 107, versículo 41. Capítulo 128. Capítulo 144, versículo 12. Isaías capítulo 60, versículo 22. Capítulo 65, versículo 23, e Zacarias, capítulo 8, versículo 5. Os instintos selvagens e assassinos dos animais dos níveis mais baixos da criação serão alterados. O lobo e o cordeiro habitarão juntos. O leão e o bezerro também viverão juntos, e este não será atacado por aquele. As crianças brincarão com os leões e com as víboras, e não se machucarão. Os homens poderão dormir nas florestas e não serão molestados. Isaías capítulo 11, versículos 6 a 9, capítulo 35, versículo 9, capítulo 65, versículo 25 e Ezequiel capítulo 34, versículo 25. A dieta dos animais carnívoros será alterada. O leão comerá palha com o boi, Isaías capítulo 65, versículo 25. Aparentemente, o homem também voltará a ter um tipo de dieta vegetariana, como na época antediluviana, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Eles comerão peixe, Ezequiel capítulo 47, versículos 9 a 10, mas provavelmente não comerão carne.
não será mais praticada a caça, Oséias capítulo 2, versículo 18. Ocorrerão também vastas mudanças topográficas na terra, Isaías capítulo 41, versículos 15 a 20. Haverá um novo rio com águas saneadoras jorrando de sob o templo no centro de Jerusalém e dividindo-se em duas correntes, uma para o leste, desaguando no Mar Morto, e outra para o oeste, desaguando no Mar Mediterrâneo. Elas correrão pelo novo vale aberto pelos pés do Senhor, quando da sua vinda no Monte das Oliveiras. O rio irá enriquecer e fertilizar a terra. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 a 8, Zacarias capítulo 14, versículos 4 a 8, Salmo capítulo 65, versículos 9 a 10 e Joel capítulo 3, versículo 18. O Mar Morto será saneado e suas águas serão povoadas com um enorme cardume. Os pescadores irão se enfileirar em suas margens. Ezequiel capítulo 47, versículos 9 a 10. Os pantanos isolados do Mar Morto não serão saneados. Ezequiel capítulo 47, versículo 11. Outros novos rios jorrarão também na terra. Isaías capítulo 30, versículo 25, capítulo 35, versículos 6 a 7 e capítulo 41, versículo 18. O deserto florescerá como a rosa. Isaías capítulo 35, versículos 1, 2 e 7. O rio Eufrates, o rio Nilo e o ribeiro do Egito secarão e não serão mais utilizados. Isaías capítulo 11, versículo 15, capítulo 19, versículos 5 a 8, capítulo 27, versículo 12, Apocalipse capítulo 16, versículo 12. O braço do Mar Vermelho, provavelmente a ramificação esquerda do mar, atravessada por Israel por ocasião do seu êxodo do Egito, se secará. Isaías capítulo 11, versículo 15. Algumas montanhas e vales serão niveladas, talvez como resultado do Senhor haver sacudido a terra com terremotos, vulcões e outras catástrofes naturais. Salmo capítulo 97, versículos 1 a 5. Miqueias capítulo 1, versículos 2 a 4. Isaías capítulo 2, versículo 21 e capítulo 14, versículo 4. E Ezequiel capítulo 38, versículo 20. O sol brilhará 7 vezes mais e a lua será tão brilhante quanto o sol atual. Isaías capítulo 30, versículo 26. As 4 estações permanecerão as mesmas na terra. Salmo capítulo 104, versículo 19. Capítulo 147, versículos 15 a 18 e Gênesis, capítulo 8, versículo 22. A fertilidade agrícola e a vegetação prosperará, a terra produzirá colheitas como nunca se conheceu antes, ao menos desde a queda do homem, Gênesis capítulo 3. Salmo capítulo 65, versículos 9 a 13, capítulo 67, versículo 6, capítulo 144, versículos 13 e 14, Isaías capítulo 27, versículo 6, capítulo 35, versículos 1, 2 e 7. Joel capítulo 2, versículos 21 a 27, capítulo 3, versículo 18. Amós capítulo 9, versículos 13 e 15. Miqueias capítulo 4, versículos 1 a 14. E Zacarias capítulo 3, versículo 10. Os lugares mais improváveis da terra, como os picos das montanhas, produzirão safras abundantes. Salmo 72, versículo 16. Os campos e prados da terra se vestirão com rebanhos e os vales serão cobertos por cereais. Salmo capítulo 65, versículo 13. Capítulo 144, versículos 13 e 14. As armas serão transformadas em úteis ferramentas agrícolas. Isaías capítulo 2, versículo 4 e Miqueias capítulo 4, versículo 3. Não haverá ervas daninhas, espinhos ou sarças, exceto na terra de Edom. Isso será de grande auxílio para a produtividade. Isaías capítulo 34, versículo 13, capítulo 55, versículos 12 e 13. As lavouras serão tão grandes que não terão tempo de colher tudo, que já seja tempo de semear novamente. O que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas, o que planta as sementes.
Amós capítulo 9, versículo 13. Os fazendeiros desfrutarão de surpreendentes resultados de seus rebanhos. Uma vaca ainda jovem, que em geral não seria capaz de produzir grande quantidade de leite, produzirá com abundância tal que farão manteiga do excedente. Isaías capítulo 7, versículos 21 e 22. A terra de Israel será tão fértil que se parecerá com o jardim do Éden. Ezequiel capítulo 36, versículo 35. Os enormes rebanhos de ovelhas e gado de todos os tipos pertencentes a Israel encharão a terra ao ponto de invadirem as ruas das cidades. Salmo capítulo 65, versículos 10 a 13, capítulo 144, versículos 13 a 14, Isaías capítulo 30, versículos 23 e 24. Ao longo das margens do rio crescerá todo tipo de árvore frutíferas. Elas serão tão produtivas que darão frutos todos os meses, e não anualmente como ocorre hoje. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Deuteronômio capítulo 3, versículo 1. Ervas medicinais feitas com as folhas das árvores, que crescerão ao longo das margens do Mar Morto, serão usadas para cura dos cortes e machucaduras. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Não haverá mais pobreza. Não se encontrará mais um pobre sobre a face da terra. Haverá provisão para o necessitado, para o órfão e para as viúvas. Salmo capítulo 132, versículo 15. Isaías capítulo 41, versículo 17. Capítulo 65, versículos 21 e 23. E Salmo 146, versículo 7. A terra de Edom permanecerá uma perpétua desolação de geração a geração durante todo o milênio. Espinhos e urtigas e cardos crescerão por toda a terra desolada. Isso será uma lembrança constante para todas as nações das consequências de se odiar ao Senhor e ao seu povo Israel. Isaías capítulo 34, versículos 9 a 15, Jeremias capítulo 49, versículos 13, 17 e 18, Joel capítulo 3, versículo 19 e Miqueias capítulo 1, versículo 3. Elas permanecerão virtualmente desabitadas por todo o milênio, depois de os anjos haverem passado, separando os ímpios dos justos. As bestas do campo vaguearão pelo interior das casas nas cidades desoladas. Isaías capítulo 13, versículos 19 a 20, Jeremias capítulo 50, versículos 3 e 39 e 40, capítulo 51, versículos 26, 29 e 43. Embora a glória, poder e majestade do Senhor estejam, então, sendo manifestadas por toda a terra, muitos permanecerão submissos por fingir obediência ao Senhor. Deuteronômio capítulo 33, versículo 29, Salmo capítulo 18, versículo 44, capítulo 66, versículo 3, capítulo 81, versículo 15, 2 Samuel capítulo 19, versículos 18 a 23. Quando o período de 1000 anos do reino de Cristo, o milênio, estiver chegado ao fim, Satanás será solto do abismo para provar os habitantes da terra, não os do céu, por um breve período de tempo. Ele enganará aqueles que ficaram apenas a fingir obediência no reino e os reunirá contra a amada cidade de Jerusalém. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9. Quando os revoltosos, liderados por Satanás, subirem contra Jerusalém, o Senhor fará chover fogo do céu e os destruirá. Apocalipse capítulo 20, versículos 9 a 10. Satanás será lançado no lago de fogo para sempre. Apocalipse capítulo 20, versículos 9 a 10. Mateus capítulo 25, versículo 41. Nessa ocasião, o Senhor fará com que os céus e a terra sejam dissolvidos com grande calor. Jó capítulo 14, versículo 12. Salmo capítulo 102, versículo 26. Hebreus capítulo 1, versículo 12. 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E capítulo 21, versículo 1. O tempo termina. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Ocorrerá a segunda ressurreição, também chamada de ressurreição da condenação, João capítulo 5, versículo 29,
ou ressurreição dos injustos? Atos capítulo 24, versículo 15. Todos os que morreram em seus pecados, sem fé durante todo o período em que existiu o tempo, desde Caim até o fim do milênio, serão ressuscitados para permanecerem diante do Senhor em seu grande trono branco a fim de serem julgados. Esse é o julgamento dos ímpios, mortos. Atos capítulo 10, versículo 42, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 1 Pedro capítulo 4, versículo 5, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. Os anjos caídos que permaneceram em cadeia de trevas serão tirados do abismo e julgados. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, Judas versículo 6, Isaías capítulo 24, versículos 21 e 22. Provável que não será na mesma ocasião do grande trono branco. Os santos terão uma participação junto ao Senhor no julgamento dos anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. O Senhor devolverá o reino do Filho do Homem para Deus Pai. Embora ele devolva o reino, não abre mão de sua humanidade, ele permanece um homem por toda a eternidade. Como homem, o Filho estará sujeito ao Pai para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 a 28, Êxodo capítulo 21, versículo 6.